Oração, então, que aí já dá perto do horário e nós já começamos nossa aula de hoje. Jesus, nós queremos te dar graça, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Demos louvor e adoração ao teu nome, Jesus. Obrigado por nos permitir estarmos reunidos aqui e que teu nome seja glorificado e exaltado através disso, Jesus. Te pedimos, Pai, que teu Espírito venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, para a compreensão plena, Pai, da sua palavra, da revelação do que o Senhor quer transmitir aos nossos corações hoje. Que o teu nome, Deus, seja glorificado e exaltado pelo poder do nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Bom, pessoal, então explicando como tem bastante pessoas novas hoje aqui, nós normalmente fazemos da seguinte forma. Caso alguém tenha qualquer dúvida, pode escrever ali no chat, olha, eu tenho uma dúvida, e aí assim que eu terminar o bloco de informação da aula, eu já abro espaço para você fazer a pergunta, tá bom? E também depois que a gente encerrar a aula, toda a aula eu mando o documento para vocês no final, né? Ali no grupo, para vocês poderem ter acesso ao conteúdo. E na outra semana também vai ser liberado daí o vídeo da gravação da aula para poderem repor ou assistir de novo. Ou se quiserem ver como vocês saíram na câmera, na gravação, também se pode entrar lá e ver, tá bom? E é isso aí. Bom, a matéria que nós estamos falando, só introduzido para os que estão começando agora, nós estamos falando sobre bibliologia. Então é o estudo a respeito da Bíblia como um todo. E agora nós estamos falando do Antigo Testamento, e na aula passada nós falamos da parte dos livros poéticos, né, de sabedoria e poético, que é desde Jó, e é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantos de Salomão. Hoje nós vamos falar então sobre os livros dos profetas maiores, que é importante a gente deixar claro que existe uma divisão bíblica entre os profetas maiores e os profetas menores. Essa divisão bíblica ocorre pelo tempo que cada um deles profetizaram, então não tem nada a ver com o peso, a altura de qualquer um deles, né? Ou o do peso de importância deles também, mas sim, na verdade, é porque um escreveu, passou muitos anos escrevendo, né, como o caso de Isaías, que é o primeiro deles, dos profetas maiores, e os profetas menores escreveram por um curto prazo de tempo. Então é daí que vem essa separação. Então hoje nós vamos falar sobre os profetas maiores. Na aula que vem a gente vai continuar com a última divisão bíblica, que é dos profetas menores, ok? Então, os profetas maiores, eles fazem parte são o quarto grupo de livros do Antigo Testamento, e aqui nós temos então profetas que profetizaram por um longo tempo. Os livros que estão dentro desse grupo, então, é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, porque está incluso com Jeremias, né, como uma segunda parte, Ezequiel e Daniel. Então, esses 5 livros são o que compõem os profetas maiores. Aqui eu vou comentar com vocês um pouco a respeito de cada um dos livros, e depois nós vamos falar dedicar mais tempo sobre a literatura profética, para entender como que a gente pode interpretar esses livros, como que a gente pode entender o significado de cada um deles, tá bom? Então, o livro de Isaías, esse livro é um livro muito, muito legal, né, de você ler, embora ele tenha, claro, como profeta, ele tenha muitas, inúmeras profecias ali, mas ele também tem outros tipos de conteúdo muito interessantes. O livro de Isaías é chamado normalmente por Bíblia em miniatura, no grupo da teologia a gente chama assim, ou também chamam ele de profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus em toda a Bíblia. Não teve nenhum outro profeta igual a Isaías que falou tanto a respeito de Jesus. Então ele é chamado de profeta messiânico, ou também apelidado de Bíblia em miniatura. Ele, naturalmente, né, ele tem esse apelido porque
No livro de Isaías, vocês vão ver que tem 66 livros. E desses 66 livros, os 39 primeiros, eles se assemelham muito com a mesma ideia do Antigo Testamento. Da mesma forma que os outros 27, os últimos 27 de Isaías, eles se assemelham muito com o Novo Testamento, em questão de linguagem e conteúdo. Por isso que ele é chamado de Bíblia em miniatura. Então é bem legal a gente falar a respeito dele. Bom, sobre a datação e a autoria do livro, o livro, na sua maior parte, acredita-se pela questão da tradição e também pelo testemunho do livro, que ele foi escrito por Isaías, filho de Amós, e por volta do ano 701. Na verdade, 701 seria quando ele finalizou a escrita desse livro, mas ele deve ter passado entre 40 e 50 anos escrevendo. Tanto que no final da sua vida ele não teve uma morte das melhores, porque Isaías foi colocado num caixote, foi cerrado ao meio, tanto que ele é citado na lista dos heróis da fé de Hebreus 11, falando sobre sobre ter sido cerrado. Então, existe essa crença na tradição e também no livro de que foi escrito por Isaías. Embora alguns estudiosos falem que pode ser que tenha sido mais de um Isaías que escreveu, talvez algum familiar dele tivesse dado continuidade. Como nós não temos nada disso comprovado, a gente acredita que realmente foi Isaías. Um detalhe interessante que eu quero compartilhar com vocês é que uma das coisas que mais nos levam a entender que realmente foi Isaías, e somente um Isaías escreveu isso, é porque o livro de Isaías ele tem uma unidade literária, ele tem algumas frases, como a frase mais peculiar dele que você vai ver nele e não vê no restante da Bíblia, é a Santo de Israel. Ele escreve falando Kadosh Israel, e essa linguagem que ele usa, você não vê no restante da Bíblia, mas você vê espalhado pelos capítulos 6, depois em outros capítulos ele repete mais de 20 vezes essa frase. Então, aparentemente, quem escreveu o livro de Isaías foi um mesmo autor. Então, naturalmente, nós entendemos que tenha sido ele mesmo. O livro de Isaías ele é dividido, então, em duas partes dentro desse trâmite que a gente falou, né? A primeira parte é do capítulo 1 ao 39, que é interessante porque a gente vai ver que ele fala sobre o juízo de Deus na terra, sobre Israel, sobre as outras nações. Já do capítulo 40 ao capítulo 66, esses últimos 27 capítulos no caso ali, ele narra sobre a consolação, as promessas de consolação e salvação para todas as nações. Então eu gostaria que vocês observassem isso comigo. Se a gente fosse pensar na Bíblia como um todo, pensando nela ela totalmente unida agora, nós temos no Antigo Testamento toda a lei, todo Israel nos mostrando um caminho de um Deus que está trazendo sendo justo com o povo, mas que está mostrando que esse povo não cumpre a lei e por isso esse povo vai ser condenado a um juízo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê Jesus vindo, ele fala de juízo, ele fala também de condenação, mas a maior mensagem de Jesus é que existe uma consolação e uma salvação para essas nações. E a salvação vem através do Filho de Deus. Então, Isaías faz a mesma coisa. É como se ele tivesse o Antigo e o Novo Testamento unidos nele. Até o 39 ele fala sobre o juízo de Deus sobre Israel e outras nações. E do 40 ao 66 ele fala sobre as promessas de consolação e salvação para todas as nações. Então é muito interessante a gente perceber esses detalhes nele. O gênero literário de Isaías, então ele faz parte da literatura profética, mas ele tem pequenas partes dele que falam uma linguagem narrativa, que nós já vimos lá atrás, que é o caso de Gênesis, por exemplo, ou dos livros históricos também. Essa linguagem narrativa. O segundo livro que nós temos do grupo dos profetas maiores é o livro de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão.
né? Hoje é uma pena que o Eliel não esteja aqui na aula, porque a gente vai fazer uma homenagem a ele, falando sobre Jeremias, mas Jeremias ele é considerado o profeta chorão, exatamente porque ele chorava muito nos momentos em que ele clamava pela nação de Judá. Sempre que ele clamava pela nação de Judá, ele tinha esse costume de intervir a Deus com, não de uma forma intencional, mas derramar o seu coração ali. E ele fazia isso através desse momento de oração e de choro também que fazia parte ali. Seja bem-vindo, irmã Terezinha. Boa noite. E é por conta de todo esse contexto que Jeremias é chamado assim de profeta chorão, porque ele tinha esse costume de chorar nos momentos de oração. Um detalhe interessante é que Jeremias ele é praticamente um dos últimos profetas a falar sobre o cativeiro babilônico. Então, antes de Judá e de Samaria posteriormente também, mas eles serem levados para o cativeiro, um dos últimos profetas a profetizar, advertindo eles, exortando eles a mudarem de caminho e tudo mais, foi Jeremias. Então, Jeremias é quem teve uma participação especial nesse momento. Sobre a datação e a autoria do livro de Jeremias, a gente entende pelo próprio livro e, claro, pela própria tradição também, que realmente foi Jeremias que escreveu. Claro que muito provavelmente teve uma participação de um jovem chamado Baruque. Esse jovem era como se fosse um secretário, um auxiliar de Jeremias. Então, ele provavelmente escreveu algumas partes. Jeremias ditava e ele escrevia. Mas nós percebemos que tem uma unidade no livro de Jeremias, então foi um mesmo autor também. É interessante a gente perceber que Jeremias, igual a Isaías, na sua divisão bíblica, ele tem um chamado muito forte, que Isaías também teve. O capítulo 1 de Jeremias, né, fala sobre o chamado dele. Na verdade, ele sabia, de certa forma, já que ele não ia ser bem recebido como profeta, e por isso ele tinha dentro de si mesmo, esse conceito de que ele não deveria ser profeta. Quando ele é chamado por Deus, ele tem aproximadamente 20 anos, mais ou menos. Então era natural de Jeremias não querer ser profeta nessa idade, com esse período, por um medo de ser rejeitado. Mas a mensagem de Jeremias, igual a de Isaías, também foi sobre o juízo de Deus. Se você ler do capítulo 2 a 29, ele vai falar sobre o juízo de Deus. Depois disso, do 30 ao 33, ele vem com uma mensagem de consolo e esperança futura. Então, assim como Isaías, ele fala sobre o juízo, depois ele fala sobre o consolo que vem e a esperança que vem para os povos. Depois ele vai falar sobre o destino de Jerusalém, o destino das nações, né, a forma como Deus separou para agir com cada um deles. E, por fim ele vai separar um pequeno pedaço para fazer um epílogo, né, que seria um resumo sobre todo o cativeiro de Judá. Então, essa seria a divisão que nós podemos fazer a respeito de Jeremias. Seja bem-vinda, Raquel. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, essa seria a divisão de Jeremias. Jeremias tem alguns detalhes interessantes, né? Ele faz muitas profecias e em forma de visão também igual a Ezequiel. Então ele tem alguns detalhes bem interessantes que eu deixei anotado aqui para depois vocês poderem ler ali com uma calma maior. Em questão de gênero literário, ele faz exatamente como Isaías. Então a maior parte ele escreve de forma profética, falando a respeito de profecias, mas uma outra grande parte, quase que metade, ele também escreve como uma narrativa. Então ele está contando fatos que estão acontecendo no momento, já que ele estava vivendo tudo isso, esse momento do cativeiro e tudo mais. O próximo livro da nossa lista, o terceiro, é o livro de Lamentações de Jeremias. Então, Lamentações de Jeremias
tem um detalhe muito interessante. Ele é totalmente composto por poesia lírica, que foi o que nós falamos na aula passada. Só que nós separamos ele nos grupos exatamente para ele estar relacionado com Jeremias aqui. Ele pode ser entendido como uma, de certa forma, uma continuação do livro de Jeremias. Só que o livro de Lamentações, ele tem algumas características muito interessantes dentro do seu contexto. Algumas dessas características é que ele preenche todo esse momento dessa poesia lírica escrevendo com uma didática muito alta. Quer dizer, existe uma forma de escrever poesia hebraica que são poucos escritores que fazem isso, que é você escrever numerando, claro que para eles seriam por letras, mas a gente diz numerando pela didática, mas que eles começam a escrever conforme o alfabeto, como quando a gente faz A, B, C, e Jeremias faz isso de forma bem detalhada, escrevendo uma poesia para cada momento do que eles estão vivenciando. E ele escreve 5 lamentações, e essas 5 lamentações, cada uma delas é com um propósito de gerar uma certeza a respeito do momento que eles vivenciavam. Então, Jeremias escreve no mesmo período praticamente que ele escreveu o seu livro também, só que aqui ele tinha acabado de começar o cativeiro. Então, provavelmente, o cativeiro começa em próximo de 580, ele em 575 antes de Cristo ele escreve Lamentações. E quando ele escreve, ele está lamentando exatamente por conta do cativeiro. É interessante você observar que desses 5 capítulos que ele escreve, no primeiro ele fala sobre o significado do sofrimento, o segundo ele fala sobre as realidades do sofrimento, depois os motivos do sofrimento, no quarto as lições do sofrimento e os 5 os resultados do sofrimento. Quer dizer, ele faz toda uma filosofia em cima dessa ideia do que é o sofrimento, né? Então ele teve uma mentalidade muito interessante de relacionar tudo isso. E quando a gente fala de poesia lírica, igual a gente falou na semana passada, nós estamos falando sobre um tipo de literatura que era cantada. Então, lírico significa algo que é cantado. E dessa forma que acontecia com um livro de Lamentações. Então, ele pegava e começava a cantar cada uma dessas. É como se fosse parte dos Salmos, só que exclusivo de Jeremias ali. Na questão do gênero literário é isso, então é poesia lírica, não. Ele não tem nenhuma parte profética ou relacionada a nada disso. O próximo livro do nosso grupo é o livro de Ezequiel. E Ezequiel tem alguns detalhes muito interessantes, né? Ele diferente dos demais profetas maiores, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Então, Isaías muito provavelmente era amigo dos reis, mas ele não estava relacionado ao sacerdócio, e nem a linhagem dos reis, mesmo sendo amigo. No caso de Jeremias também não. E Ezequiel já tem essa diferença. Ele vem de uma linhagem sacerdotal, então ele já estava designado para servir a Deus como sacerdote. Mas quando vem esse momento do cativeiro babilônico, então ele é levado para a Babilônia, junto com os outros deportados, e lá ele começa um ministério profético. Então Deus começa a chamar Ezequiel para esse ministério profético. Ezequiel tem algumas diferenças porque ele já está vivenciando o momento do cativeiro. Então, muitas palavras que ele transmite são mais relacionadas à esperança futura, porque o momento mau já havia chegado. Então, ele não precisava reforçar, igual Jeremias reforçou, a respeito do cativeiro. Quando nós falamos da autoria de Ezequiel, a gente tem no próprio livro a confirmação dessa autoria, e com muitos detalhes que Ezequiel nos dá, a gente consegue saber que as palavras finais que ele escreveu ficaram entre uma divisão de 22 anos. Então, foi entre 592 a.C. e 570 a.C. que ele escreveu
todo esse livro profético. As divisões do livro de Ezequiel são bem interessantes também. Se você observar do capítulo 1 ao 3, ele tem uma visão a respeito de Deus, né? Ali acontece o que nós chamamos de teofania, que seria uma forma de Deus se apresentar aos homens, seja em forma de anjo ou em forma de um outro homem de branco, coisas parecidas com isso, seriam símbolos da presença de Deus ali. Então ele teve uma visão de Deus e começou a ter o seu chamado, do 1 ao 3. Do capítulo 4 ao 24, ele começa a narrar agora sobre o juízo de Deus sobre Judá, sobre os judeus em específico. Do capítulo 25 ao 32, ele fala sobre esse mesmo juízo de Deus, mas agora sobre outras nações, sobre todos os gentios, né, os que não eram judeus. E do capítulo 33 ao 48, ele fala sobre o consolo e também sobre um futuro glorioso para Judá e também para Israel. Alguns fatos importantes do livro de Ezequiel é que a profecia que ele faz a respeito das tábuas quebradas, quando ele fala sobre a divisão do reinado de Israel, né, quando Israel se tornou um reino do norte e o outro reino do sul. Então ele profetiza que essas tábuas que se quebraram vão se juntar, ou seja, Israel retornaria a ser apenas uma nação unida. E também uma segunda profecia dele que é muito marcante, começa lá no capítulo 40 e vai até o 48, que é um grupo de uma mesma visão, que é a profecia a respeito do retorno da glória de Deus sobre Israel. Então essas duas profecias são muito impactantes dentro do livro de Ezequiel como um todo. Na questão de gênero literário, ele é semelhante a Isaías e Jeremias também. Então a maior parte dele é uma linguagem profética, mas uma boa parte dele também utilizou narrativas. Então ele estava narrando enquanto estava acontecendo outras coisas no momento da sua vida. É interessante destacar que Ezequiel tinha uma diferença com os outros também, porque ele foi o único, pelo menos pelo que nós temos na citação bíblica, que teve também uma esposa e casa própria. Então ele tinha essa questão familiar, que inclusive foi uma das formas que Deus trabalhou muito com ele, se a gente for ver ao longo do livro de Ezequiel. O último livro dos profetas maiores é o livro de Daniel. E esse rapaz aqui chamado Daniel, um jovem que viveu mais de 50 anos durante todo o tempo que ficou na Babilônia, foi muito jovem para lá, e ele é chamado do Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel, na questão do Antigo Testamento, é um dos livros de maior dificuldade interpretativa, porque ele começa a juntar coisas que iam acontecer há uma semana do que Daniel estava falando, outras coisas que iam acontecer há milhares de anos depois, que era uma questão do final dos tempos. Então, você juntar tudo isso e você separar cada uma delas é uma tarefa um pouco complicada. Por isso ele é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. O interessante é que Daniel ele tem um foco na mente dele. O foco de Daniel é falar a respeito do controle de Deus e do plano de Deus que está cuidadosamente sendo desenvolvido em toda a história e em todos os momentos. Então, a cada nação que Deus alcança, que Deus opera algum milagre, alguma coisa, ou algum cuidado, é tudo isso segundo o plano perfeito de Deus. Essa é a ideia que Daniel defende dentro do seu livro. O período que ele escreve, ele está escrevendo praticamente o mesmo período, quase que junto com Ezequiel, e um pouco depois de Jeremias. Então ele escreve ali próximo do ano 530 a.C., e tanto a tradição judaica como a própria citação do livro narra que foi o próprio Daniel que escreveu esse mesmo livro. Em várias partes do livro a gente tem isso sendo falado. As divisões de Daniel são bem interessantes também. Quando a gente olha do capítulo 1 ao 6, nós temos a parte histórica. Então,
Aqui ele vai começar a narrar vários fatos, do capítulo 1 ao 6. Aqueles sonhos que o rei Nabucodonosor tem, que ele interpreta, e a questão da estátua, e tudo isso vão estar dentro do capítulo 1 ao 6. Aqui ainda é uma parte histórica, que é uma coisa que está acontecendo naquele momento, ele está narrando. Do capítulo 7 ao 12, nós vamos ter uma parte exclusivamente profética. Então ele começa a narrar coisas que vai ser o que lá no final do capítulo 12 ele vai falar que foram selados para ser revelados só no tempo devido. Que nós entendemos que começou lá com João e Apocalipse e permanece até os dias de hoje. Então, nós temos essas duas divisões. Do 1 ao 6, a parte histórica, e do 7 ao 12, a parte profética. Há algumas informações bem relevantes, importantes do livro, é que ele tem várias visões e revelações relacionadas ao reinado de Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia naquele período. E nessa segunda parte, então, ele tem visões a respeito do final dos tempos, todas ligadas com o Apocalipse. Com certeza, se a gente não tivesse Daniel na Bíblia, a gente não ia conseguir interpretar Apocalipse quase que de forma alguma. Não seria possível fazer isso. E vice-versa, muitas coisas que estão em Apocalipse serviram como base para a gente entender melhor o que estava em Daniel também. Então os dois são muito interligados nessa questão. O gênero literário dele, então, também é uma linguagem profética, na sua maior parte, mas esses 6 primeiros capítulos, o foco está na linguagem narrativa, quando ele começa a contar as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, aqui nós terminamos nossa abordagem a respeito dos profetas maiores, falando desses detalhes deles. Agora o que eu quero passar para vocês é exatamente a interpretação em cima de tudo isso, né? Como que a gente pode ler os profetas, ler toda essa parte dos profetas maiores ou menores, entender a maneira como se aplica a nós hoje, como que a gente pode interpretar isso de uma maneira correta. Então, aqui no documento auxiliar de interpretação, que depois eu vou mandar para vocês também, eu deixei escrito alguns pontos bem interessantes para a gente. Primeiro, é importante a gente entender o seguinte, que mais de 40% do Antigo Testamento está dentro dos profetas maiores e dos menores. Então a gente tem um total de 17 livros que estão dentro dessa linguagem profética. Naturalmente, se isso representa 40% do Antigo Testamento, é extremamente importante que a gente saiba estudar e saiba compreender esse tipo de literatura. Além disso, a gente precisa entender a natureza desse tipo de literatura. Aqui eu quero apresentar uma palavra para vocês que vocês devem ter ouvido ela relacionada sempre a contextos meio que gregos e que nos fazem lembrar sobre essa ideia da Grécia, a Roma e tudo mais, que é a palavra oráculos. Esse princípio relacionado a oráculos basicamente significa algo que é uma mensagem de Deus anunciando um acontecimento futuro. Eu acredito que é meio que unânime para nós quando a gente fala sobre profetas ou sobre profecias, a gente já atrelar com uma coisa futura, né? Então a gente fala sobre... alguém fala uma profecia, já pensa, nossa, 2040 vai se cumprir. Sempre é alguma coisa muito futura. E aqui está uma dinâmica interessante. Profecia significa, sim, uma predição, né, de um acontecimento futuro, mas não necessariamente uma coisa tão futura. Tem coisas nos profetas que eles escreveram como se fosse dia 28 e ia se cumprir no dia 30. Então era um oráculo, era uma predição, era uma profecia, mas não para algo que ia acontecer anos depois, era uma coisa que ia ser bem próxima. Então, na verdade, o que para eles ia ser futuro, que ia ser profecia, para nós já aconteceu, já se cumpriu e a gente já tem consciência disso. Então é interessante a gente olhar primeiro isso para ter uma ótima base. Um detalhe interessante que vai conseguir nos dar um mapa legal é a gente compreender algumas características dos profetas em si,
de quem está falando. A gente precisa entender qual que era a função do profeta para entender a respeito do que ele falou. Então eu quero compartilhar aqui com vocês pelo menos 3 pontos muito importantes dos profetas para a gente ter uma noção do porquê cada um deles escreve dessa forma. O primeiro ponto é que o profeta ele era um mediador da aliança de Deus com o seu povo. Então, se a gente lembrar da aliança que teve lá no Antigo Testamento, a aliança que tinha era através da lei, né? Então Deus firmou essa aliança lá no Monte Sinai com Moisés, a tábua dos 10 mandamentos todas aquelas coisas. Era uma aliança que Deus tinha firmado através de Moisés, relembrando Abraão e tudo mais. Mas essa aliança, ela por várias vezes era quebrada. E o profeta era quem precisava relembrar essa aliança. Então o profeta era como aqueles oráculos que eu digo que nos relembra aqueles filmes gregos, né? Onde tem um oráculo e alguém vai perguntar alguma coisa para ele falar com Deus, ou com os deuses, como nos filmes, em relação a isso. Então o profeta ele era um mediador dessa aliança. Quando o povo quebrava algum princípio da lei de Deus, o profeta era quem chegava para ele e falava: olha, você quebrou isso e aquilo. Você precisa ir lá e se consertar com Deus, senão toda a nação vai padecer, vai sofrer. E dessa forma eles cuidavam para que o povo não se desviasse do caminho da palavra de Deus, do caminho dessa aliança com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que precisa ficar muito claro é que nenhum profeta, nenhum verdadeiro profeta dos bíblicos ali, eles não falam por si mesmo, mas eles são mensageiros de Deus. Então, os profetas, eles tinham total consciência disso, e Israel, na sua maior parte do tempo, também tinha consciência disso, de que os profetas, eles não falam por vontade própria. Então, eles não vão chegar e falar alguma coisa como símbolo de que eles decidiram fazer aquilo, mas era Deus que comunicava para eles e eles repassavam essa mensagem para o povo de uma maneira que ficasse clara e bem objetiva. Então esse é um ponto muito importante, que eles tanto que existe uma frase interessante, né? Quando uma pessoa ela queria realmente se aparecer como um profeta, era a maior marca de que ela era um falso profeta. Porque o verdadeiro profeta, dentro do contexto aqui de Israel, ele nunca aparecia, ele pelo contrário, ele se tratava apenas como um mensageiro que tem um recado de Deus para entregar, e não como alguém que deve ser exaltado, qualquer coisa parecida. Então, essa era uma marca interessante para Israel. O terceiro ponto, que também é importante a gente ter em mente, é que nenhum profeta fala algo novo. Todos os profetas eles relembram a antiga aliança. Então, isso aqui é um detalhe bem interessante. Embora cada profeta, por ter uma personalidade diferente, ter uma criação diferente, ser levado de um contexto diferente, cada um deles tinha o seu linguajar, tinha a sua forma de expressar. Mas o conteúdo, a base do que eles falavam, era sempre a mesma coisa, que era a aliança que Deus tinha feito. Então, se você interpretar, grosso modo, todos os profetas, você vai perceber que eles sempre estão falando sobre um juízo e depois sobre um consolo que vai vir sobre o povo. Porque isso sempre está relacionado a essa mensagem de juízo de Deus por conta do pecado, pela quebra da aliança, e agora um consolo, uma esperança que vai vir no futuro. Se vocês observarem Isaías, Jeremias e Ezequiel, a gente viu exatamente isso. E Daniel também mostra isso, só que mostra isso muito mais para frente. Todos eles têm uma mensagem de juízo por conta de um pecado que aconteceu, e depois eles vêm com uma mensagem de esperança de um perdão futuro que o Senhor traria. Então, esse é um ponto importante. Nenhum profeta ele chegava dando um conteúdo novo. Ele falava dentro das suas palavras, dentro do que eles entendiam, mas ele sempre transmitia o mesmo conteúdo, que era lembrar os povos do princípio da antiga aliança que eles tinham sido chamados para vivenciar. Esse é um ponto importante. Agora, um detalhe interessante para nós também
Para facilitar o nosso estudo aqui, eu separei algumas formas de pronunciamento profético que acontecem na Bíblia. De uma maneira geral, a gente tem que entender que cada um dos profetas está falando em nome de Deus, está falando da aliança, e ele está trazendo uma mensagem que não é dele. Ele está relembrando aquilo que é da aliança como mensageiro de Deus. Apenas isso. Mas existem tipos de oráculos, tipos de predições ou profecias que tem um detalhe muito interessante. Então eu quero compartilhar esses detalhes com vocês. O primeiro que eu gostaria de dar um exemplo para vocês é no livro de Isaías mesmo, no capítulo 3, no verso 13 até o 26. Ali eu não vou ler o texto agora por conta do horário, mas o texto vai acontecer uma coisa bem interessante. Nós vamos ver Deus chegando para Isaías e falando: olha, agora vamos abrir o tribunal, agora vamos chegar diante do tribunal. E começa a acontecer, dentro desses versos, uma espécie de julgamento. Só que o interessante é que Deus podia chegar e falar de uma forma clara que estava julgando, mas ali não. Isaías usa uma linguagem alegórica dentro do que nós chamamos de um processo jurídico da aliança. Então, o que acontece ali é que Deus chama a Israel para cumprir com os seus pecados, para assumir os seus pecados, e começa a acontecer um cenário de um tribunal. Então aparece Deus como juiz, como oficial, que entra com um processo contra Israel, e ele começa a liberar uma sentença, ele dá uma carta sentenciando o povo a responder pelos seus pecados. E você percebe como nesse capítulo 3, nesses versos 13 a 26, tudo fica muito mais dramático, muito mais impactante. Essa ênfase que acontece é exatamente porque Deus deseja deixar muito claro que Israel ele seria julgado e ele teria um castigo. E quem faria isso, quem seria o juiz e quem seria o executor desse castigo seria o próprio Deus, por conta dos pecados de Israel. Então, esse processo jurídico acontece em outras partes dos profetas também. Isso não acontece só com Isaías, isso acontece também em Amós e alguns outros. Oséias, por exemplo, também. Então, esse aqui é um modelo dos tipos de profecia. Um segundo modelo, esse aqui eu acredito que talvez vocês já tenham visto bastante nos profetas, é aquilo que nós chamamos de os ais proféticos. Você vai ver que várias vezes, principalmente no livro de Ezequiel, tem muito isso. Ezequiel começa a escrever e fala... tem até uma série de ais que ele começa a liberar, falando sobre um momento que vai ter um drama, vai ter um grande problema aparecendo. Essa palavra ai era usada pelos israelitas como uma palavra relacionada à morte ou a desgraças. Então, sempre que eles ouviam a palavra ai, eles sabiam que aquilo era um problema. Ia vir um grande problema, ia ter alguma coisa muito séria acontecendo ali. Então, se a gente pegar, por exemplo, Abacuque 2, 6 a 8, ele vai falar sobre... Ele libera 2 ais, e ele fala ai da Babilônia, e por 2 vezes ele fala isso. E quando qualquer israelita ouvisse esse ai, ele já ia interligar, poxa, vai acontecer alguma coisa séria agora. Então ele sabia que aquilo era uma palavra de juízo, era uma palavra de juízo e de condenação de algo que ia acontecer. Se você ler Abacuque 2, do 6 ao 8, é exatamente isso que acontece. É uma condenação que ia vir sobre a Babilônia, porque Deus se levantaria contra ela para desfazer suas obras. Então, esse aqui é um segundo tipo de linguajar que vai sempre estar presente nos profetas. Então, isso aqui vai servir como um guia. Se você vê, por exemplo, aparecer um ai dentro do texto, você pode saber que isso aqui é um símbolo de que algo sério vai acontecer e está relacionado a um tipo de juízo de Deus. Um terceiro padrão que existe na escritura de tipo profético são as promessas. Esse aqui é um pouco mais fácil da gente localizar eles. Normalmente, tudo que é profético vai relacionar a um momento de esperança, a um momento de bênçãos, vai indicar saúde,
prosperidade na colheita, vai indicar campos bons, orvalho caindo do céu. Tudo isso são linguagens que Deus usa para pronunciar bênçãos. Se a gente vê, por exemplo, Amós, no capítulo 9, verso 11 ao 15, ele começa a frase anunciando, e naquele dia, narrando sobre uma esperança. Então, se a gente olhar isso aconteceu também em Isaías, em Jeremias e Ezequiel. Olha aí, tá vindo uma mensagem de um juízo de Deus, mas depois disso vem uma promessa de um estabelecimento futuro, de uma esperança, de uma bênção de Deus, de saúde, prosperidade, vida e o campo fértil, tudo isso. Então, essas são linguagens relacionadas à promessa, que estabeleciam um futuro abençoado para Israel como nação. Esse é um outro tipo que nós temos na Escritura. Um outro tipo, que esse aqui eu acho muito, muito interessante mesmo, talvez vocês não tenham, esse aqui é mais difícil da gente reparar na Escritura, mas que é muito importante, são profecias que tem junto delas, né, a profecia falada, junto dela um acompanhamento de representação. Ou seja, aquilo ia ser representado de maneira visual ou de alguma outra forma, que ficasse muito claro para o povo. Isso acontece num exemplo de Isaías 20, por exemplo. Se você lê Isaías 20, é coisa de 4 versos, você vai descobrir uma coisa muito, muito interessante. Deus manda Isaías passar 3 anos caminhando seminu e descalço. E nos versos seguintes, Deus explica para Isaías o porquê que isso ia acontecer. Na verdade, era para ele andar descalço e andar seminu por 3 anos, porque isso ia servir como um aviso de como o rei da Assíria, muitos anos depois, ia fazer com outros povos, com o povo do Egito e da Babilônia. Então, Isaías praticamente estava fazendo aquilo que a gente chama hoje, né, desses símbolos proféticos. Era Deus dando a ordem para Isaías para fazer exatamente um desses. Esse não foi o único. A gente tem Ezequiel capítulo 4, Deus manda Ezequiel construir um exemplo de... É como se fosse uma maquete, né? Deus manda ele pegar um tijolo, construir aos arredores e tudo mais. Era como se fosse uma maquete de Jerusalém, uma Jerusalém em miniatura. E a intenção de Deus, através ali de Ezequiel, fazer isso, era mostrar como que o inimigo tinha cercado a cidade de Jerusalém e como que eles tinham sido destruídos naquele período, como que eles tinham sido levados em cativeiro. Então, essas profecias que têm uma representação em conjunto depois, elas servem como um anúncio de Deus, de tentar deixar ainda mais claro aquilo que ele já está falando. Então, Deus, como a gente sempre fala que Deus é didático, é exatamente isso. Deus pega, então, um exemplo, além dele falar, ele vai lá e mostra de maneira visual. Você imagina o que acontecia quando as pessoas olharam para o meio da rua e viam Isaías andando em público, andando seminu e descalço. Se fosse um homem normal fazendo isso, já ia ser um escândalo. Só que por ser Isaías, que todo mundo sabia que era um profeta, o problema é ainda maior, porque era para ele estar andando com uma túnica de linho fino, como profeta, para todo mundo reconhecer ele como profeta. Então aquele é um sinal muito claro de Deus para Isaías e para todos os povos do que Deus ia fazer. E esse é um outro modelo que Deus na Escritura sempre apresentou. Além disso, a gente tem mais 2 modelos. Esse próximo aqui é o que a gente chama de discurso dos profetas. Esse aqui também é um detalhe bem interessante. E que esse aqui eu acredito que vocês estão acostumados também a ver. Basicamente é o seguinte: o discurso dos profetas é todo começo de profecia, é a parte mais comum dela também. Todo começo de profecia que você lê e está escrito assim: assim diz o Senhor. Ou quando diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, no final das frases. Aqui é o discurso padrão dos profetas. Quando ele faz isso, quando os profetas falavam isso, ele queria lembrar o povo de Israel de que
não era ele falando, mas era ele como mensageiro de Deus, de que Deus era quem estava na frente controlando aquilo ali. Então isso aqui era um discurso padrão deles para lembrar a nação de que eles não falavam de si mesmos, eles falavam sempre a respeito do próprio Deus, a respeito da vontade do próprio Deus. Então esse é um detalhe interessante. A gente vê isso, né, em muitos casos na Bíblia. Mas Jeremias 35, Malaquias 1, 2 e 5 fala isso também, de uma maneira muito clara. Um próximo ponto que eu acho muito interessante aqui para a gente observar são tipos de profecias que nós temos através de poesias. Esse tipo de poesia não é poesia lírica, não é poesia cantada. Então aqui a gente não está falando do homem escrevendo para Deus, como era em Salmos, por exemplo. Aqui nós estamos falando de Deus falando com o homem, mas falando numa linguagem figurada, através de algumas poesias. Então eu quero compartilhar com vocês aqui só 2 exemplos que são bem interessantes para o nosso estudo e para o nosso aprendizado. O primeiro caso que a gente tem assim é Isaías 44, 22. E esse texto fala um negócio bem interessante. Por exemplo, ele diz o seguinte, ó, Isaías 44, 22. Apaguei tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Agora eu vou repetir ela de novo, mas agora eu vou separar em partes do verso, tá? Então, a parte A do versículo, a primeira parte antes da vírgula é apaguei tuas transgressões como a névoa. Isso é a parte A. Aí a parte B do versículo, e os teus pecados como a nuvem. Então, o que é importante a gente separar para esse momento do estudo, isso aqui em partes? Porque, para quem estava na aula passada, eles vai se lembrar que na poesia hebraica tem uma característica muito presente que é a repetição. É a repetição do mesmo conceito, mas com palavras diferentes. Então, quando o profeta diz, apaguei tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, ele está falando a mesma coisa nas duas partes. Mas a parte B, a segunda parte, está reforçando a primeira. Então, esse que é o padrão da poesia hebraica. Além disso, o que faz isso aqui ser poesia não é só essa estrutura, mas é esse exemplo que ele dá, por exemplo, de névoa e de nuvem. Para nós é muito claro, isso aqui era uma coisa que, claro, Israel ia entender facilmente, mas não é difícil para nós compreender. Porque se a gente pensar em névoa, principalmente agora nesses dias frios, né, você vê a neblina, você vê como ela se dissipa muito rápida e de uma forma que você nem vai conseguir enxergar direito. E nuvem é uma outra coisa que se dissipa muito rápido. Então, quando Deus, por exemplo, utiliza essa fala, apaguei tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, ele está falando, eu apaguei os teus pecados e não dá para enxergar mais. Eles sumiram, não é mais possível enxergar, eles já se dissiparam. Então, é uma linguagem poética onde Deus quer frisar isso como um exemplo muito claro. Um segundo caso que nós temos, e esse aqui é quase que a mesma coisa, mas tem uns detalhes interessantes aqui, é Oséias 7,14. Então, em Oséias, no capítulo 7, verso 14, o texto diz assim, a parte A, não clamam a mim com sinceridade. E a parte B, mas gemem no leito. Então, a parte A, não clamam a mim com sinceridade, e a parte B, mas gemem no leito. Olha que interessante. Nesse caso aqui, a parte B ela não está repetindo o que estava na parte A. Na verdade, pelo contrário. Ela quer criar um contraste, ela quer criar o oposto do que estava no A. Então, no A, na primeira parte, ele fala clamar com sinceridade. Mas isso eles não estão fazendo. Mas, pelo contrário, na parte B, ele diz que estão gemendo no leito. E aqui nós também temos a linguagem poética acontecendo por esse contraste, né? Então um verso indo de frente com o outro, criando um contraste bem interessante para frisar o conceito. E por outro lado, tanto a expressão ali clamam como a expressão gemem tem um conceito poético ali,
porque o clamar para Israel seria uma coisa padrão, porque eles entendiam como a oração, só que em voz alta, quase que gritando mesmo. Então esse seria o tipo de clamor. Mas para eles a ideia do gemer seria exatamente um grito, só que é um grito aleatório, sem sentido. Então, quando ele diz não clamamos com sinceridade, mas geme no leito, ele está dizendo que esse geme serviria como um exemplo de um grande grito sem sentido. Poderia ser um grito de dor, por exemplo, mas que eles estavam fazendo no momento errado, em vez de serem sinceros conforme a orientação de Deus no contexto de Oséias. Então, são dois versos que estão um indo em contraste com o outro, exatamente para trazer um conceito. Então, ele quer frisar para nós o clamar, a importância do clamar com sinceridade, e não depois simplesmente gritar ali por dor ou reclamar por dor naquele conceito. Então, isso aqui é uma característica da poesia hebraica. Aqui, como eu disse, não é poesia lírica. Então, o lírica significa cantado. Isso aqui não é a poesia cantada. É a poesia hebraica normal, mas sem o acompanhamento de instrumentos nesse caso. E por fim, nós temos aqui, então, uma coisa que eu comentei lá atrás, não sei se parte de vocês vão lembrar, mas que quando a gente falou lá na segunda aula, quando a gente falou sobre Ageu, eu falei sobre algumas profecias de múltipla referência. Esse tipo de profecia tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim, porque na verdade ele depende muito de interpretação. Então, o que seria essas profecias de múltipla referência? Seriam casos que nós temos na Escritura, onde um mesmo texto faria referência a duas cenas diferentes, a dois momentos diferentes. Por exemplo, Ezequiel 28, ele relata a história do rei de Tiro. Ele fala que o rei de Tiro se sentia como se fosse Deus, andava no meio de pedras afogueadas, e usa uma literatura muito poética ali. Ezequiel usa essa literatura poética para descrever isso. E Deus fala como que ia derrubar Tiro do seu reinado, como que não ia deixar Tiro reinando. Mas alguns estudiosos, e não são poucos, são muitos mesmo, eles entendem que na verdade não se trata de um texto poético, mas que além de falar de Tiro, do rei de Tiro, isso também é uma referência a Satanás, da queda de Satanás do céu. E se a gente for pensar na terminologia do que o texto diz, no significado do que o texto diz, é possível que realmente seja isso sim. Isso não acontece só ali, mas acontece também em Isaías 13, que eles pensam a mesma coisa. Tem alguns outros textos da Escritura que acontece muito disso. Daniel, de uma certa forma, também relembra isso, porque ao mesmo tempo que ele está liberando uma profecia e ele está falando de uma coisa que aconteceu uma semana depois, ele também está falando sobre uma coisa que vai acontecer lá no final dos tempos, depois do livro de Apocalipse. Então, seria uma profecia de múltipla referência. Normalmente é mais chamado de dupla referência, na verdade, que é relacionado a duas coisas diferentes. Mas isso aqui também é um caso que é uma possibilidade, em alguns casos acontecem. Não são muitos os casos que eu diria que a gente pode entender como um acontecimento de múltipla referência mesmo. Mas existem alguns sim. Bom, aqui a gente fala sobre todos os tipos, então, de profecias que os profetas utilizaram para nos passar as suas visões. Para finalizar, eu quero passar só alguns princípios que a gente pode usar, então, para a interpretação desses textos. O primeiro deles é a gente, então, ler cada oráculo. Então, lembrando que o oráculo seria cada profeta, cada profecia, na verdade, dentro do seu espaço. Então, você lê cada oráculo, cada profecia, no início e fim da sua mensagem. Então, às vezes, dentro de um mesmo capítulo do livro, você vai ter 5 oráculos diferentes, 5 profecias diferentes. Então, o ideal é que você leia profecia a profecia e estude profecia a profecia.
a gente tentar fazer por capítulo nem sempre vai dar certo. Mas é importante que você leia do início ao fim da mensagem. Além disso, um segundo princípio isso a gente também já falou lá atrás, sobre os princípios gerais da interpretação, que é você verificar o contexto imediato, ou seja, o capítulo anterior e o capítulo posterior desse profeta, e se perguntar por que ele está entregando essa mensagem. Então, por exemplo, Abacuque, né? Abacuque profetiza um ai. Na verdade, Abacuque nem era para ser um profeta. Abacuque não está falando para o povo naquele momento. Ele começa a orar a Deus. Mas chega no capítulo 12 e libera uma palavra de ai, uma palavra de juízo. E tudo isso surgiu porque ele estava clamando a Deus e se perguntando como que Deus agiria com justiça. Então, quando ele recebe essa mensagem, Deus agora ordena para ele ir compartilhar com o povo. Mas se a gente fosse perguntar por que ele está entregando essa mensagem, a origem disso é porque ele está preocupado com os babilônios invadirem a Judá. Ele está preocupado com eles serem mortos, serem extraviados no meio de toda essa guerra. Então, esse é o porquê. E esses porquês são muito importantes para entender cada mensagem. Um terceiro princípio é você verificar, entender, conferir a relação do que esse profeta está falando, o que ele está profetizando com a aliança que Deus fez. Ou seja, pensando como eles pensariam lá, pensando na lei de Moisés. E identificar os anúncios, os castigos, os juízos e as bênçãos que o texto cita. Por exemplo, se você ler o livro de Ageu, né, do profeta Ageu, você vai perceber que muito claramente que cada vez que ele fala a respeito dos pecados, por mais que ele não cite os 10 mandamentos, fica muito claro que eles tinham quebrado parte dos 10 mandamentos. Então, cada vez que um profeta escreve, ele está falando a respeito de algum princípio da antiga aliança que foi quebrado. Dessa mesma forma, você precisa entender qual é esse princípio que está sendo quebrado para entender o motivo que levou ele a escrever essa profecia. E um quarto princípio é você separar as partes poéticas da parte profética para interpretar cada uma com o seu cuidado. Então, por exemplo, Isaías ali, que tem 66 capítulos e grande parte dele tem poesia, essas partes poéticas você interpretar elas separadas primeiro, para depois conseguir unir no globo geral e não acabar caindo num erro de interpretação. Esses são os 4 princípios que eu queria compartilhar com vocês. E 2 cuidados que são muito importantes de se ter. O primeiro deles isso a gente também já falou lá atrás, mas é sempre bom lembrar, não ler nenhum texto, principalmente dos profetas, fora do seu contexto, ou seja, você lê um globo todo, né? A gente falou ali em cima sobre o princípio do contexto imediato e contexto geral, então é você ler dentro do contexto e você respeitar o espaço de cada uma das mensagens ou dos oráculos ali. Um segundo cuidado é nesse princípio da múltipla referência, de quando você entende que um texto está falando de mais de uma coisa, você evitar ao máximo de tentar criar múltiplas referências. A gente tem um costume, por um lado, existe o lado bom e o lado ruim disso, da gente tudo querer pegar e aplicar em Jesus. Só que, por mais que a Escritura fale sobre Jesus, toda a história é guiada para se consolidar em Jesus, resultar em Jesus, não são todos textos que estão profetizando a respeito de Jesus. Tem texto que era uma resposta de Deus para um problema que estava acontecendo em Israel, para uma coisa que ia acontecer 3 semanas depois da profecia. Então, a gente tem que evitar ao máximo pensar nessa ideia da múltipla referência e considerar isso apenas quando o Novo Testamento nos dá. Então, um exemplo disso é a pedra que Moisés bate, quando Moisés está está saciando a sede deles ali com a água que sai da rocha. Depois Paulo, a gente já falou também sobre esse texto, Paulo vai lá no capítulo 10 de Coríntios e fala que aquela, na verdade, era um símbolo de Cristo também, que saciaria a sede, não com uma bebida física, mas uma bebida espiritual sobre o seu povo.
Então, ali, de certa forma, era uma múltipla referência, porque existiu o texto falando sobre Moisés e a pedra, e existe agora um texto falando, aquele mesmo texto fazendo uma referência à igreja e a Cristo. Então, isso é um exemplo que nós temos, mas é porque a Bíblia nos dá esse exemplo. Então, o ideal é que a gente fique com os exemplos que a Bíblia dá, e os que ela não dá, a gente deixa para descobrir na eternidade com Cristo, para não correr risco de, de falar alguma heresia ou coisas assim. E por fim, já finalizando, só quero compartilhar com vocês então como que a gente falou várias coisas aqui, né, mas como que a gente aplica então a mensagem que os profetas receberam, tudo que eles falaram, como que a gente explica e aplica isso para nós hoje como igreja. Porque nós temos consciência e a gente afirma e reafirma semanalmente que a Bíblia como um todo é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos que ela é e que toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, agora a gente precisa pensar qual que é a aplicação disso para nós. Tendo em vista que já não existe mais a antiga aliança, então como que a gente aplica tudo isso para nós? De uma maneira geral, a gente precisa entender que a aplicação para nós é um lembrete do guardar a aliança. Né? Então, assim como os profetas, eles na verdade serviam como instrumento de Deus para guardar a aliança, da mesma forma que Deus desejava que eles guardassem as leis, o Espírito de Deus ele continua trabalhando em nós hoje em dia para nos levar a guardar a nossa aliança com Deus. A nossa aliança agora não é a aliança mosaica, não são as 613 leis, os 10 mandamentos, mas é aquilo que nós falamos que é a lei de Cristo. Então agora nós temos essa mesma lei de Cristo nos guiando, nos direcionando para a gente guardar como sinal da nossa aliança com Deus. Além disso, assim como para Israel havia muitas bênçãos sendo distribuídas, mas eram bênçãos temporais, era uma coisa que qualquer momento eles podiam perder, agora nós também recebemos bênçãos de Deus. Nós também temos as promessas de bênçãos para nós, mas não relacionadas a esse mundo, mas sim ligadas à eternidade com Cristo. Então, nós podemos interpretar guardando a aliança de Cristo conosco e também sabendo que as mesmas bênçãos que ele prometeu outrora ao povo de Israel, elas se mantêm a nós, mas agora como igreja nós não esperamos as coisas desse mundo, mas sim as coisas na eternidade com o próprio Deus. E por hoje é só, galera. Peço desculpa aí pelos poucos minutos acima ultrapassados, mas eu quero ouvir vocês aí, caso alguém tenha alguma dúvida, queira comentar alguma coisa. Fica à vontade, por favor. Lembrando que se não tiverem dúvida, vocês desmutam para falar que não tem dúvida, por favor. Mateus, Oi? você falou que o livro de Daniel é meio difícil de interpretar muita coisa, né? E ele é meio que um apocalipse, né? E realmente eu já li algumas vezes e bastante coisa me passa assim que eu fico sem entender. E aqui quando ele fala já no capítulo 12, quando ele está entregando lá para Daniel, né, o que viria, o que estaria para vir futuramente. Ele fala que quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas acontecerão, né? Que tempo é esse? E quando é que esse poder do povo santo, quem é esse povo santo? Somos nós? Eu não consegui ainda discernir bem o que ele quis dizer com isso, né? Então, isso aí a gente vai tentar tratar com maior clareza no livro de Apocalipse, porque os dois estão unidos, né? Eles não estão separados, mas essas profecias de Daniel, essa parte assim do conhecimento, é interessante a gente ver o seguinte: parte da profecia de Daniel falava disso, né? Deus falou o seguinte: olha, Daniel, sela essas palavras porque elas são para o tempo do fim. E nesse tempo do fim será um tempo em que a ciência se multiplicará.
né? A ciência no original, conhecimento. Então, parte do que é o cumprimento da profecia é exatamente o momento em que a gente conseguir entender. Quando a gente começar a conseguir entender, a gente tem que falar, meu Deus, está chegando a hora. Entende? Porque isso faz parte do cumprimento. Mas esse texto em específico, ele nós entendemos que ele faz uma referência ao período da grande tribulação. Então, vai tá relacionado com Apocalipse 7, Apocalipse 12, Apocalipse 16 e talvez alguns outros ali, que falam sobre um momento em que o povo de Deus será provado e correrá o risco de entregar a sua vida ao Senhor, né, pelas mãos do martírio. Ou seja, a gente vai correr risco de vida pela nossa fé. E nós entendemos que isso está ligado com esse momento da grande tribulação. Ali os santos serão provados, e a Bíblia diz que Deus vai conceder poder, o próprio Deus vai conceder poder para que a besta possa vencer os santos. Mas tudo isso intencionalmente, para depois ele vir em glória e pelo sopro da sua boca ele venceu o anticristo. Então, isso aqui é uma pequena parte de um globo enorme de coisas assim. Tem muita literatura escatológica, né? Mas isso é só um pedacinho para a gente conseguir. É só um tira-gosto. Tá bom. Amém. Mais alguém, galera? Oi, Matheus. Oi. Deixa eu te perguntar, seria certo não afirmar, mas assim, quando você vai pregar uma palavra, você pegar o Novo Testamento como base e citar só o Velho como referência? Porque se a gente for parar para pensar hoje, dentro do que a gente tem aprendido, o que vale para nós hoje é a nova aliança, né? Fazer como Paulo fazia. Paulo falava, né? Trazia essa doutrina nova que ele trouxe, né? Ele foi um dos que trouxe as doutrinas do Novo Testamento para os cristãos, mas ele também né? Mas não o Velho Testamento como base, mas como meio que para reforçar, vamos dizer assim, para dar respaldo. Mas nós hoje, seria certo dizer que se deveria pregar o novo somente e usar o velho somente como referência ou como algo para concordar só? É que assim, se a gente pegar o conceito base, né, que a gente até comentou um pouco sobre isso nas outras aulas, que o novo é a revelação plena, né, da vontade de Deus sobre o seu povo, então o que está no novo é o que serve para nós como base mesmo. Então o antigo, né, de forma alguma assim, ele vai ser desmerecido porque ele testifica, né, ele confirma, ele traz veracidade para o novo. Mas a ideia do antigo é mostrar para nós a revelação completa da vontade de Deus. Porque se a gente pensar no seguinte, se não existisse o antigo, né, não existisse o antigo, a gente só tem o novo, a gente não ia entender o porquê que precisava Jesus vir. Entende? Não ia estar claro isso, porque tudo bem, a gente ia descobrir lá pelo ano 50 depois de Cristo, Paulo ia escrever o Evangelho de Romanos, Evangelho não, né? A Carta dos Romanos, e ia falar sobre a depravação total, sobre como o homem foi dominado pelo pecado. Mas não ia ser de uma forma tão clara para nós como a lei lá no Antigo nos mostrou. Então a lei lá do Antigo, ela vem e diz para nós, olha, vocês não podem se salvar. Vocês não têm como se salvar pelas obras de vocês. E ela dá o embasamento, né? Ela dá o sentido para a mensagem do novo, de Jesus vir e falar, olha, vocês vão ser salvos pela minha graça, porque pelas obras de vocês não têm como. Então, os dois se complementam no sentido de conteúdo de mensagem, mas em base de doutrina, a gente tem que se guiar pelo novo, porque é a marca da nova aliança, entende? O que eu queria saber é que, resumindo, vamos dizer, não é errado pregar o velho, mas o que a gente precisa hoje é saber do novo, é ser pregado o novo, né? Assim, você pode pregar o velho desde que você chegue em Jesus.
né? Se você conseguir chegar em Jesus, e sempre tem como fazer isso, faz total sentido. O que não faz sentido é você tentar pregar o antigo morrendo nele, entende? Porque tudo que está no antigo tem que chegar até Jesus. Se você quiser falar sobre Sansão e da força dele, você pode falar, desde que você diga que a força dele não foi suficiente para salvar e precisava de Jesus, entende? Qualquer ligação ali, mas que chegue depois no Cristo. Entendi. É porque quando eu vejo se pregando, na maioria das vezes, quando se prega o Velho Testamento, eu não sei se você percebeu, mas como no Velho Testamento se enfatizava muito os ungidos, né? Porque não eram todos que tinham o Espírito Santo, então eram pessoas específicas, escolhidas, ungidas para algo específico. Então, eu vejo que existe uma linha teológica que ainda prega essa de certa forma, não só porque prega o Velho Testamento, mas prega essa linha, que existe o ungido, e eles se agarram a isso, porque de certa forma isso é bom, né, para o nosso ego, para o nosso orgulho. E parece que é alguém tirado do meio da igreja, que é ungido especificamente, e se prega muito o Velho Testamento, porque o Velho Testamento dá base para esse tipo de teologia, né? Muito, muito. Tem muito esse caso. Na verdade, a minha intenção abrindo um pequeno spoiler aqui para todos vocês, mas a minha intenção é para aqueles que quiserem, entenderem que o Senhor os chama para isso, a gente abriu uma, não sei em qual momento ainda, mas a gente conseguiu abrir uma turma especificamente para pregação, para pessoas que querem se desenvolver no sentido de pregação. E aí a gente trabalhar bem esse conceito da importância da pregação expositiva, né, e da pregação do Novo Testamento, porque o Novo Testamento traz luz, né? O Antigo Testamento você tem uma revelação, mas ele está escuro, é como se você estivesse num quarto escuro. O Novo Testamento vem e acende a luz, e Deus agora começa a trazer claridade a coisas que então não eram demonstradas. E porque isso aqui que a gente está falando, isso aqui é princípio de interpretação para qualquer pessoa que quer ler a Bíblia, né? Você precisa disso aqui. Mas parte disso aqui, obviamente, se você pegar a prática disso aqui que a gente está falando e aplicar em pregações, você consegue pregar tranquilamente já. Mas a gente tem algumas ênfases, quando a gente fala de aula de pregação, coisa assim, algumas ênfases que são um pouco mais distintas, né? Mas esse sentido que você falou é exatamente isso. Na verdade, eu costumo dizer, assim, a teologia diz que se você não aplicar uma mensagem, não houve uma pregação. Se você já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo muito isso. O cara falar de Sansão, o cara contou toda a história de Sansão, falou tudo lá, você chorou, já se alegrou, já não sabe mais o sentimento, mas enfim, depois no final da pregação não aplica nada para você. Você pensa, poxa, mas eu não tenho o superpoder que Sansão tinha. O espírito vem sobre mim, eu não consegui ser forte igual ele. Eu não consigo levantar o saco de cimento direito. Então, eu não vou conseguir derrubar 2 colunas. E aí eu pensava como aquilo ia servir para mim. E esse é o grande problema. Então a teologia diz que você precisa aplicar. A mensagem precisa ter uma aplicação para você. Agora, para mim, Mateus especificamente, eu entendo que a mensagem precisa ter uma aplicação voltada para Cristo. Se eu entendo que aquilo que não fala de Cristo não vai ter muita serventia prática, né? Toda a mensagem precisa findar em Cristo, entende? Mas é um ponto interessante para a gente refletir e trabalhar assim. Mais alguém, galera? No livro de Lamentações de Jeremias, né? Muito sobre a misericórdia do Senhor, né? Mesmo lá em 3:23 fala: a misericórdia do Senhor são as coisas dos termos consumidos, né? Então eu entendo que as nossas alianças elas têm que ser renovadas, né, todos os dias, porque nós somos falhos, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, nós erramos, né? E ele fala muito bem que as misericórdias são as coisas que nós temos consumido, né? Então todos os dias que nós temos que estar renovando cada vez mais a nossa aliança, né? Porque nós somos pecadores, né? Então em Lamentações fala, né,
sobre a humilhação de Jerusalém, né, sobre o pecado do seu povo, né? Então é uma, tipo assim, a nossa aliança, né? Todos os dias nós temos que estar, né, renovando, né? Porque, por exemplo, a gente somos falhos, né? Sempre somos pecadores, né? Mas graças a Deus, né, que pela misericórdia do Senhor nós não somos consumidos, né? Sim. É interessante, né, esse ponto de vista, porque olha só, quando a gente entende o contexto do que Jeremias estava falando ali, como que isso ganha mais vida, né? Porque o que ele está falando, a misericórdia de Deus, ele se renova cada manhã e a causa não sermos consumidos, já é uma verdade absoluta. Mas quando você pensa que ele está falando isso no meio do cativeiro, se torna até irônico, porque, quer dizer, quando você lê, você pode entender que às vezes ele está falando, talvez, sobre passar alguma dificuldade, algo assim. Só que ele chega e diz que, por mais que essas misericórdias se renovam, ele está passando um momento difícil, mas que eles só não chegaram a ser consumidos ainda. Ou seja, ele está dizendo, Deus, na verdade, podia já ter nos castigado, consumido, acabado com a aliança com o seu povo, mas Deus permaneceu guardando a sua aliança ali. Então é muito interessante quando a gente olha por essa ótica, né? É muito legal mesmo. Silene, Isa, que são as mais novatas aí junto com Elias. Brandon, Márcia, fique à vontade aí. Se vocês não quiserem comentar nada, podem só falar, olha, não quero comentar nada aí. Já vai ser uma grande contribuição. Vou me enturmar primeiro. A cara da Bruna. Bom, eu sempre aprendi isso mesmo, né, da parte do Velho Testamento, que independente da base, do que ele fosse citado, ele deveria finalizar em Cristo, né? Até mesmo eu sempre gostei de falar em Gênesis, né? Acho que até você já pregou em cerca disso. Eu sempre gostei de começar em Gênesis e finalizar na volta de Cristo. Então, eu acho assim que, dependendo da mensagem, fica mais fácil, mas que nem você vai falar de Sansão e terminar em Jesus, fica mais complexo, né? Vai falar o quê daí? Vai, né? vai usar, tipo, irmão, tua força não está nos teus cabelos, está em Cristo, entendeu? Mas é algo interessante, né? É algo muito interessante, muito bom de aprender. Olha que engraçado isso, né? Esse ponto. Porque já pararam para refletir como é irônico isso? Ó, vamos pegar esses exemplos. A gente tem Sansão. Sansão é o Hércules da Bíblia, né? É o Hércules da Bíblia. Ele tem essa força sobrenatural, vem sobre ele, e mesmo assim ele cai em várias desgraças e suplanta mediante os seus pecados, porque foi o que levou a sua queda. A gente tem Salomão, o cara mais sábio do mundo, com toda a sabedoria que recebeu, e o cara é suplantado pelos seus pecados. Também pelo que a Bíblia nos diz. Não dando fim para eles, porque julgamento não pertence de forma alguma a nós, mas a Deus, porque eles também podem ter se arrependido, entre outros detalhes. Mas olha só como que esses grandes exemplos, que poderiam ser os grandes heróis da Bíblia, na verdade se tornam um caso de queda pelos seus pecados. Então, quando você olha para Jesus, você vê que daí você não tem um super-herói, você não tem um Hércules. Você tem um cara que está com medo, que está pedindo para o pai, se possível, passar à vontade, né? Para fazer alguma outra coisa. Porque ele não consegue suportar isso. Você tem Jesus ali que controlou, de certa forma, a sua própria onisciência para não usar da sua sabedoria como Deus. E mesmo dessa forma vivenciou e tinha respostas muito mais sábias talvez do que Salomão conseguiria dar em qualquer momento. Então ele mesmo
não agindo da mesma forma que esses homens do passado, ele se torna o cara perfeito, o filho de Deus, mas também como homem, o homem perfeito, nos demonstrando esse exemplo. Fique em paz, irmã Terezinha. Deus abençoe. Ei, Mateus. E você vê também Jesus escolhendo pescadores, né? Você vê Jesus escolhendo alguém como Pedro, alguém como Tomé, né? Você vê que Jesus não escolheu um Sansão, eu digo da época, né? Não escolheu Paulo. Na época, Jesus não escolheu Paulo, ele podia ter escolhido Paulo, podia ter escolhido os fariseus, né? Então, eu fico olhando assim, e às vezes eu vejo que as pessoas preferem se espelhar em Sansão, em esses, né, do velho, do que do novo. Aí eu vejo, tem uma palavra que diz assim que sempre me veio, claro que é uma interpretação que eu entendi, né, que o vinho, o que Jesus falava, eles não querem o vinho novo porque eles dizem que o vinho velho é melhor. Porque, na realidade, o vinho velho é a velha aliança. E a velha aliança traz orgulho para o homem, porque ele cumpriu algo e merecia algo. Agora, o vinho novo, quer dizer, você não merece nada, né? Mas o vinho novo, que é o Espírito Santo, veio sobre você não porque você merecia, bem pelo contrário, porque você precisava, porque você não merecia, né? Então, eu fico vendo assim, Jesus escolheu quem ele escolheu. Jesus nos escolheu, né? E ao contrário do que o Novo Testamento, o Velho Testamento tem como os heróis, né? Jesus escolheu os que nada eram, né? Exatamente. Eu acredito que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele citava, como que pode dizer? Ele te mostrava as falhas, né? Ele te mostrava os problemas. Só que até mesmo quando os fariseus, os doutores na lei, eles pegam aquela mulher que estava que estava se prostituindo, eles chegam a Jesus e falam assim, ó, mestre, ela está em pecado, está se prostituindo, e a lei diz que tem que matar a apedrejada. Eles apontam o defeito, eles apontam a ferida, só que eles não tinham remédio para a cura daquilo, entende? Eles não tinham a solução para aquele problema. Então, eu acredito assim que, através de Cristo e através ali do Novo Testamento, além de tirar um pouco do egocentrismo do ser humano, também traz a solução para os problemas, né? Tipo, pecou, beleza, mas não é por mérito próprio, não é porque você é bom, porque você merece. É pela graça, é um favor imerecido. Então, eu acredito sim que a diferença dos dois testamentos é essa. As pessoas apontavam as falhas, só que não apontavam a solução. E já o Novo Testamento, através de Cristo, aponta as falhas, mas aponta a solução para aquilo, né? É exatamente isso. E tem muita coisa pra gente pensar. É que talvez ainda a gente se restringe muito a pensar em Jesus só no mérito assim dele como Deus, não ele como exemplo de caráter, ele como exemplo de homem, de ser humano, nas suas ações e tudo mais. Porque se a gente refletir em todas as doutrinas do Novo Testamento como um todo, a gente vai ver que o leque de ligações entre o Antigo e o Novo é muito maior do que a gente consegue até suprir. Mas tem muita coisa aí pra gente parar. É isso aí, galera. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão, nós vamos para a bênção apostólica sem ser apóstolo. Bênção apostólica ou a bênção do Antigo Testamento? A bênção do Novo Testamento ou da Antiga? Se quiser, as duas. Pode ser as duas juntas. Pode ser só um Deus abençoe. Não tem problema com isso, não. Isa, quer comentar alguma coisa, Isa? Não, Mateus, obrigada. Então tá bom. Márcia, você também não falou nada, Márcia. Não, hoje não, obrigada. Tá com efeito na voz, hein? É porque eu tô vendo no computador. Isso aí. Bom, é isso aí então, galera. Agradecer muito a participação de vocês. Eu vou mandar no grupo
mas eu quero avisar vocês antes que eu esqueça, que vai ter... Eu vou mandar ali o link do formulário no grupo para vocês poderem votar. Nesse formulário vai ter 4 temas que eu separei, que eu não vou nem falar aqui, eu vou deixar para vocês verem lá. Mas tem 4 temas, e aí eu gostaria que vocês votassem no que vocês preferem para a gente fazer um bate-papo. Não vai ser uma aula complementar, a gente vai se reunir provavelmente daqui 2 semanas, e vai se reunir e falar a respeito desse tema. Cada um contribuindo com o que puder ali e o que entender que se aplica dentro do tema. E daí, em cima disso, nós vamos depois vendo na Bíblia o que a Bíblia nos orienta, em cima disso e tudo mais. Tá bom? Mas eu vou mandar para vocês poderem votar lá. São temas bem polêmicos, mas para cada um poder votar e escolher. E o que for mais votado a gente faz, os outros a gente vai posteriormente fazendo também. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor mais uma vez agiu com misericórdia e graça sobre nós, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que Teu Espírito tem nos direcionado a conhecer ao Senhor, a conhecer a Sua palavra. Eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos que estiveram aqui presentes, Deus. Que a Tua boa mão esteja com eles, fortalecendo e guiando o caminho deles, Pai. Que Teu Espírito direcione e conceda sabedoria a cada um de nós para continuarmos conhecendo ao Teu caráter, a quem o Senhor é, a Sua palavra como um todo. Que Teu Espírito mantenha isso guardado em nosso coração e na nossa mente, para que o Teu nome possa ser glorificado. Te pedimos isso pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Muito obrigado, fiquem em paz e que Deus abençoe cada um de vocês aí. Tchau, galera.